Boa noite, o Rede TV News está no ar e a gente abre essa edição com um acidente gravíssimo, terrível, na Índia. Um avião caiu segundos depois da decolagem. Mais de 241 pessoas morreram, como mostram essas imagens. O acidente aconteceu na cidade de Ahmedabad, que fica no oeste da Índia. O avião havia acabado de decolar do aeroporto quando bateu contra um alojamento, uma faculdade de medicina que fica a poucos quilômetros da pista. Um dos passageiros do avião milagrosamente sobreviveu. É um britânico de origem indiana que saiu andando do local da queda. A aeronave estava a caminho de Londres e o repórter Renato Senise tem todas as informações. Na imagem de uma câmera de controle do aeroporto internacional Sardar Vallabhbhai Patel, na cidade de Ahmedabad, é possível ver o avião da Air India saindo do solo por volta de 1h38 da tarde. O aparelho quase não ganha altura. Atinge cerca de 190 metros e começa a cair. Do momento da decolagem, a queda e a explosão não leva 1 minuto. Neste outro vídeo de um morador de um apartamento próximo ao aeroporto, o Boeing 787 cruza o céu. Ouve-se o som dos motores. E pouco depois, o barulho da queda. Ahmedabad é uma cidade no oeste da Índia de 7 milhões de habitantes. Analisando as imagens, especialistas sugerem que pode ter havido um problema no sistema de propulsão. Ou seja, talvez os motores não atingiram a potência necessária para fazer a aeronave completar a decolagem. Mas só as caixas pretas poderão explicar o real motivo do acidente. O piloto era experiente, tinha mais de 8.200 horas de voo. Antes da queda, chegou a enviar o sinal internacional de socorro, Mayday. Um conjunto de 3 prédios que serviam de alojamento para médicos estudantes acabou atingido. A cauda do avião ficou presa no topo de um dos edifícios. Cerca de 60 pessoas estavam no local. Muitos feridos foram levados para hospitais da região. Meu filho estava almoçando dentro do prédio. Por sorte, nada aconteceu com ele. Mas ele disse que viu muita gente morta, afirma esta mulher. O voo AI-171 da Air India tinha como destino o aeroporto de Gatwick, aqui em Londres. 242 pessoas estavam a bordo, 12 tripulantes, 230 passageiros, 169 indianos, 53 britânicos, 7 portugueses e 1 canadense. Vishwash Kumar Ramesh, britânico de 40 anos que vive em Londres e estava visitando a família na Índia, sobreviveu. Ele saiu andando com ferimentos no peito, olhos e em um dos pés. Pediu para ajudarem a encontrar o irmão, que também estava no voo. Ramesh afirmou ter ouvido um barulho muito alto 30 segundos depois da decolagem. Minutos depois, acordou em meio aos corpos. Este é o primeiro acidente com Boeing 787 Dreamliner, modelo mais moderno da empresa americana há 14 anos no mercado. Mas já tinha apresentado problemas em voos, com passageiros ficando feridos. No ano passado, um engenheiro da companhia afirmou que partes da fuselagem do 787 estavam fixadas de maneira errada e poderiam quebrar em voo. Segundo a empresa, testes mostraram que esse não era um perigo imediato. A aeronave, que caiu em Ahmedabad, foi produzida em 2013 e entregue em janeiro de 2014. A Boeing afirmou estar colhendo as informações para que a causa do acidente seja determinada. Daqui a pouco, Renato Senise volta ao vivo com a gente para falar mais sobre esse acidente na Índia. O presidente da Câmara, Hugo Mota, enviou à Comissão de Constituição e Justiça a determinação do STF para que o mandato da deputada Carla Zambelli seja cassado. Ele também bloqueou os pagamentos de salários e a verba de gabinete da parlamentar, condenada a 10 anos de prisão por invasão ao sistema de informática do Conselho Nacional de Justiça. A perda de mandato deve ser analisada pela Comissão de Constituição e Justiça e logo depois em plenário. Carla Zambelli está foragida na Itália. Hoje, o governo brasileiro entregou às autoridades italianas um pedido formal de extradição da deputada. Após 7 meses, a comissão do Senado, criada para investigar jogos de apostas online, encerrou os trabalhos sem nenhuma conclusão. Acabou em pizza. Os senadores rejeitaram hoje o parecer da relatora, a senadora Soraya Tronic, do Podemos, do Mato Grosso do Sul, que pediu o indiciamento de 16 pessoas, entre elas a influenciadora Virgínia Fonseca e Deolane Bezerra.
Pessoal, a gente já está de volta para falar de um assunto que eu estava conversando com o Datena, para quem estava assistindo o Datena e depois migrou aqui para o Rede TV News, que é sobre a popularidade do governo. Uma pesquisa da Datafolha divulgada hoje, agora há pouquinho, mostra que a aprovação do governo Lula, que havia melhorado na pesquisa de abril, interrompeu a recuperação. De lá para cá, o principal fato político foi a crise do INSS. Segundo a pesquisa, agora em junho, 40% dos entrevistados responderam que desaprovam o governo atual. Em abril, eram 38%. 31% classificaram a gestão como regular. Antes, eram 32%. Já 28% disseram que avaliam o governo petista como ótimo ou bom. Em abril, eram 29%. 1% não soube responder. O Datafolha também perguntou aos entrevistados se eles aprovam ou desaprovam o trabalho do presidente Lula. 46% afirmaram que aprovam. Antes eram 48%. 50% disseram que desaprovam o trabalho do petista. Na pesquisa de abril eram 49%. 3% não souberam responder. A pesquisa ouviu 2.004 pessoas de 16 anos ou mais em 136 municípios pelo Brasil nos dias 10 e 11 de junho. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. E uma outra pesquisa divulgada também hoje pelo IPEC mostra um cenário parecido, uma variação negativa dentro da margem de erro na aprovação do presidente Lula. O levantamento mostra que 43% dos entrevistados avaliam o governo Lula como ruim ou péssimo. Na pesquisa de março, eram 41%. 25% classificaram o governo como ótimo ou bom. Antes, eram 27%. E 29% como regular. Antes, eram 30%. 2% não souberam responder. Já a maneira do presidente Lula governar foi aprovada por 39% dos entrevistados. Em março, esse percentual era de 40%. 55% desaprovam o trabalho de Lula, mesmo percentual da pesquisa anterior. 6% não souberam responder. O IPEC também ouviu 2.000 eleitores em 132 municípios entre os dias 5 e 9 de junho. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. O governo pediu ao Supremo Tribunal Federal a suspensão de todos os processos judiciais e decisões no país que tratam da responsabilização da União e do INSS pelos descontos indevidos dos benefícios de aposentados e pensionistas. É isso aí que está na raiz da crise de popularidade. A ação apresentada pela Advocacia Geral da União também é assinada pelo próprio presidente Lula. O governo pede ainda que o STF autorize a abertura de crédito extraordinário para o ressarcimento às vítimas fora do arcabouço fiscal. Com isso, as despesas ficariam fora da meta de gastos prevista para este ano e para 2026. O Supremo Tribunal Federal retomou o julgamento sobre a responsabilização das plataformas digitais por conteúdos divulgados pelos usuários, quando você postamos alguma coisa nas redes sociais, por exemplo. O ministro Alexandre de Moraes votou a favor de uma regulamentação mais rigorosa. Como ele, 7 outros ministros também defendem essas novas regras mais rígidas. Portanto, já há maioria nesse sentido da responsabilização das redes sociais. A votação será retomada no próximo dia 25 de junho. Depois, os ministros deverão definir os critérios dessa responsabilização. O governo publicou a medida provisória com novas medidas para substituir o aumento do IOF. A proposta encontra resistência no Congresso. A expectativa é arrecadar até 20 bilhões de reais. As novas medidas incluem uma alteração da alíquota sobre jogos online de 12% para 18%. Investimentos em títulos como LCI e LCA, as letras de crédito imobiliário e agrícola, que são isentos, vão ter taxa de 5% de imposto de renda. Setores como o da construção civil prevêem aumento no custo dos financiamentos, com reflexo na inflação. Isso não vai afetar minimamente. O que está afetando o mercado é a taxa Selic, que nós temos que criar as condições para ela começar a cair. E esse conjunto de medidas ajuda a criar um ambiente econômico para fazer cair aquilo que está fora do lugar. Para o presidente da Câmara, Hugo Mota, não há clima para tratar do aumento de impostos. Ele usou as redes sociais para anunciar que vai pautar o pedido de urgência na tramitação de um projeto legislativo para derrubar o decreto. O líder do governo na Câmara, José Guimarães, lembrou que a medida provisória foi debatida com os parlamentares no fim de semana
e disse que se o pacote não for aprovado, o governo terá que fazer mais cortes no orçamento. Se não tiver essas soluções que o ministro Haddad está apresentando, sabe o que vai acontecer no dia 21? Novos cortes e novos contingenciamentos. E aí, o contingenciamento e corte é linear, atinge todas as despesas discricionárias, inclusive as emendas parlamentares. O Congresso ameaçou o governo devolveu com ameaça. Se a gente vai cortar mais, corta no bolso de vocês, nas emendas parlamentares. E ainda sobre o IOF, o presidente Lula afirmou durante a visita a Minas Gerais que tem a obrigação de cuidar dos pobres e que não foi eleito para beneficiar os ricos. Que todo mundo saiba, eu governo para todos os brasileiros, mas eu tenho preferência e obrigação moral, ética e política de gostar, de administrar e cuidar do povo que mais precisa, do povo mais pobre, do povo trabalhador, da classe média. Eu não fui eleito para fazer benefício para rico. Lula esteve na cidade mineira de Mariana para anunciar obras e ações de reconstrução com recursos do novo acordo de reparação dos danos provocados pelo rompimento da barragem em novembro de 2015. O valor total é de 170 bilhões de reais. 49 bilhões foram encaminhados ao governo federal. Os investimentos do governo federal vão contemplar até mesmo os municípios que não aderiram ao acordo. É o caso de Mariana, que mantém um processo na Justiça da Inglaterra, sede de uma das controladoras da mineradora Samarco, na época do rompimento da barragem de Fundão. Na cerimônia de hoje foi assinado um protocolo de intenções para a implementação de um hospital universitário em Mariana. Além disso, 15 mil agricultores familiares e cerca de 22 mil pescadores afetados pela tragédia vão receber um salário mínimo e meio por 36 meses e depois mais um salário por 12 meses. Possivelmente a gente não tenha conseguido tudo que era possível conseguir, mas conseguimos aquilo que estava nos limites da nossa capacidade de negociação e que chegamos a um acordo. Antes de retornar a Brasília, o presidente esteve em Contagem, na Grande BH, onde entregou máquinas agrícolas para prefeituras. No programa É Notícia desta noite, Beatriz Bula conversa com Guilherme Melo, secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda. Melo fala que as medidas do governo que aumentam impostos devem atingir os mais ricos. Nenhuma das medidas, seja no IOF, seja na medida provisória, seja nessa discussão de benefícios que nós vamos travar com o Congresso Nacional, atinge a população trabalhadora, a população, a classe média que tem o seu pequeno investimento. Ela atinge majoritariamente, quase totalmente, o andar de cima, que hoje consegue, com esses benefícios, com essas isenções, não pagar o imposto que o trabalhador paga. O programa É Notícia vai ao ar hoje, às 11h45 da noite, está imperdível. O número de casos de síndrome respiratória aguda grave cresceu em relação aos 2 anos anteriores. Em 2025, já foram mais de 93 mil registros. Segundo o boletim Infogripe da Fundação Oswaldo Cruz, nas últimas 4 semanas de maio, houve um aumento de 91% nos registros em comparação com o mesmo período de 2024. As ocorrências se concentram principalmente nos estados das regiões Centro-Sul. E os idosos são os mais impactados. Então, quem puder, corra para tomar vacina. Dia de recordes de baixas temperaturas por todo o Brasil. No sul de Minas Gerais, os moradores acordaram com geada. Esta imagem mostra o carro coberto em Maria da Fé, onde a temperatura ficou abaixo de zero. Temperatura de menos 0,3 graus aqui em Maria da Fé. E temos geada sobre a superfície. Belo Horizonte teve hoje a menor temperatura do ano. No início da manhã, os termômetros marcaram 8,1 graus, mas o que chamou a atenção foi a sensação térmica de 14,9 graus negativos. O Rio de Janeiro teve hoje o dia mais frio do ano. A temperatura mínima ficou em 13,5 graus no Alto da Boa Vista. Já a máxima foi de 21,8 graus.
Durante a sexta-feira, o tempo segue aberto e sem previsão de chuva em todo o centro-sul do país e com baixas temperaturas. Esta condição vale para o Paraná, Santa Catarina e para o Rio Grande do Sul. Em São Paulo, dia gelado e com mínimas de 7 graus, podendo registrar o dia mais frio do ano. Máximas de 19 graus. No Rio de Janeiro, 24 graus de máximas e Belo Horizonte, 21 graus nesta sexta-feira. No Nordeste, com o avanço da frente fria, previsão de chuva em todo o litoral e no interior do Maranhão, Piauí e Ceará. Na região norte, dia carregado entre o Amapá e Roraima. Quanto às temperaturas, 33 graus em Manaus e Cuiabá, 27 graus em Salvador e 21 em Porto Alegre. Voltamos a falar da queda do avião na Índia com o repórter Renato Senise, direto de Londres. Oi, Senise, boa noite. Boa noite, Amanda. Pois é, um dia trágico na Índia. Os trabalhos de resgate continuam acontecendo por toda a noite e madrugada. Serão realizados testes de DNA para ajudar na identificação dos corpos. A Air India confirmou a morte de 241 pessoas e apenas um sobrevivente que estava dentro do avião. Ele estava sentado perto da saída de emergência, conseguiu escapar pulando pela porta. Ainda não se sabe o número exato de pessoas que morreram, elas que estavam no local onde o avião caiu, mas já são mais de 20 mortes confirmadas, então o total, até o momento, mais de 260 mortes, juntando passageiros, tripulantes e as pessoas que estavam nos edifícios atingidos pelo avião. O ministro da Aviação da Índia confirmou que uma investigação oficial já está sendo realizada. Já o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, disse que vai enviar uma equipe para ajudar nessa investigação. E o jornal britânico The Telegraph, agora há pouco, falou que antes da queda, além do piloto do avião pedir emergência, né, ele gritar Mayday, ele disse outras coisas, como sem empuxo, perdendo a potência e sem sustentação. Isso acaba fortalecendo a tese, a versão de que talvez o motor tenha falhado, o motor não tenha conseguido a potência total para completar a decolagem do avião. Mas é claro, a gente só vai saber o resultado final da investigação quando a caixa preta for analisada e, segundo o próprio ministro da Aviação da Índia, isso vai demorar bastante para acontecer. Enquanto isso, apenas especulações. As imagens mostram realmente que o avião não conseguiu atingir a altura necessária para completar a decolagem, então cada vez mais crescendo a possibilidade de que foi uma falha no motor. Não sabe se uma falha técnica, talvez uma falha provocada também pela colisão com animais, com aves, isso acontece às vezes, mas realmente essa é a versão que ganha mais força nas últimas horas. Vamos esperar as investigações continuarem. Grave, né, Senise? Obrigada. Eu tinha ouvido falar sobre essa versão com as aves também, mas se cresce a possibilidade de uma pane aí no motor do avião, aí joga essa nuvem de suspeição sobre a Boeing. As ações já caíram muito hoje nos Estados Unidos. É o primeiro acidente com esse modelo super moderno. Vamos esperar as investigações. E olha, a presença de drones no aeroporto de Guarulhos interrompeu pousos e decolagens. A polícia investiga se eles foram usados por traficantes para transportar, veja que ousadia, cocaína. As imagens gravadas pela Central de Controle Aéreo do aeroporto mostram os drones sobrevoando o local em baixa altitude ontem à noite sobre a pista de pouso da Ala Norte, uma das mais movimentadas. A presença dos equipamentos foi notada por pilotos e seguranças em solo. Este avião foi obrigado a arremeter para evitar a colisão. Perto dali, num local de circulação restrita do aeroporto, a polícia encontrou 150 quilos de pasta de cocaína embalada para o embarque. Segundo as autoridades, a droga seria transportada para Joanesburgo, na África do Sul. De acordo com as investigações, os criminosos usaram os drones para monitorar a movimentação de seguranças e policiais nos arredores do aeroporto. Ao serem surpreendidos, os traficantes fugiram, deixando a droga no local. Ninguém foi preso. 12 de junho é Dia Mundial e Nacional de Combate ao Trabalho Infantil. Denúncias contra esse tipo degradante de situação podem ser feitas pelo Disque 100. Nas ruas de São Paulo, cenas como essa são comuns. Assim como em Fortaleza, onde os semáforos se tornam pontos do trabalho infantil. Em Belo Horizonte, a situação é degradante.
crianças e adolescentes são submetidas à exploração sexual e ao tráfico de drogas. Os flagrantes chocam. O trabalho infantil acaba sendo uma porta de entrada, porque logo vem os aliciadores e aquela criança que está vendendo bala no farol vão oferecer dinheiro para ela vender drogas. Segundo o IBGE, só em 2023 o Brasil registrou mais de 1.006.000 crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos em situação de trabalho infantil. Entre 2023 e 2025, mais de 6.000 crianças foram afastadas desse tipo de situação em todo o Brasil. O trabalho é permitido desde os 16 anos de idade, desde que sejam levadas em conta algumas considerações. Não pode ser perigoso, insalubre ou noturno. Também deve ser levado em conta o que a legislação classifica como as piores formas de trabalho infantil: exploração sexual, escravidão e tráfico de drogas. A Constituição Federal estabelece que o trabalho infantil é uma violação dos direitos da criança e do adolescente. Apenas a ação do poder público não resolverá a questão do trabalho infantil, apenas a sociedade também não. Então é o papel da família, da sociedade e do poder público. O trabalho infantil tem muitas causas, a pobreza é uma das causas, a falta da escola. Hora do futebol, né, gente? Não podia me despedir sem essa. Um recadinho para os apaixonados pelo futebol. Amanhã é dia de Série B na Rede TV. Sexta-feira, olha só, confronto aqui. Paysandu e Botafogo de Ribeirão Preto se enfrentam a partir das 9h30 da noite. E no sábado tem mais, continua. Direto de Alagoas, CRB recebe o Goiás, tudo ao vivo, a partir das 4 da tarde. Está aí sua programação inteirinha do fim de semana, sexta e sábado, 2 jogaços da Série B, exclusivamente aqui na Rede TV, com narração e muita análise dos nossos comentaristas. E eu fico por aqui, me despeço de vocês, quase 8h30 da noite. Amanhã tem mais 7h55 da noite, depois do Datena, que estreou essa semana aqui na Rede TV Brasil do Povo. Depois, coladinho, tem o Rede TV News. Boa noite, até amanhã. Tchau!